Amigos do esporte, boa tarde. O assunto é Campeonato Paulista, finalíssima do Paulistão 2020. Destaque para o clássico Corinthians e Palmeiras, jogo de ida próxima quarta-feira, dia 5 de agosto, 21h30 no Itaquerão, TV aberta para boa parte do Brasil. O Corinthians que renasceu das cinzas e viu nos últimos jogos, entre fase classificatória e mata-mata, o seu futebol melhorar e lembrar um pouco aquele Corinthians da época, da era Carille ou até mesmo do próprio Tite, mas num outro nível, um nível abaixo, vale ressaltar. E tem pela frente um Palmeiras, que se não é tão empolgante, tem no banco de reserva o seu principal trunfo para encerrar esse jejum de 12 anos. E esse trunfo responde pelo nome de Vanderlei Luxemburgo. Um dos maiores vencedores à frente da equipe palmeirense, tudo bem que não é o mesmo dos anos 90, mas também o futebol não é o mesmo daquela época, que eu falo futebol no geral. Vanderlei Luxemburgo, com toda a sua experiência, vai tentar surpreender o Corinthians já na próxima quarta-feira. É cobra criada, é vencedor, tem títulos diversos no currículo, tanto pelo Palmeiras como pelo Corinthians, pelo Santos, enfim, é um vencedor com currículo de dar inveja a qualquer treinador. Do outro lado, temos um recém-chegado ao seleto grupo dos grandes treinadores, com potencial para brilhar ainda mais, mas que teve de mudar nos últimos jogos o seu comportamento. Até porque chegou acreditando que ia ter um ambiente, em termos de peças, totalmente favoráveis àquele seu perfil de treinador, aquilo que foi implantado no Atlético Paranaense. Tudo bem que levou um certo tempo. E acredito eu que julgou que o Corinthians talvez tivesse naquele determinado momento disposto e com bala na agulha o suficiente para trazer peças à altura das suas características e pretensões. E a realidade do futebol brasileiro, do Corinthians em especial, mostrou que ele não teria vida fácil e teria que se virar, entre aspas, com aquilo que o Corinthians dispunha no momento para ele. É bem verdade que a pandemia do coronavírus acabou afetando todos os cofres e todas as pretensões dos clubes brasileiros no geral. Palmeiras e Corinthians têm tudo para ser um grande jogo novamente, como nos últimos anos, onde o Palmeiras era favorito e como está sendo agora, numa proporção menor. O Corinthians é aquele time de chegada, aquele time que surpreende, que cala a boca de muitos críticos, e não vai ser jogo fácil para o Palmeiras. Mas eu ainda vejo um Palmeiras, desta vez, muito mais próximo da conquista do campeonato, até mesmo pelo nível que foi esse campeonato paulista, né? Com o Corinthians com um futebol medíocre, com exceção dos últimos jogos que evoluiu, e eu cheguei até a dizer no outro vídeo que evoluiu bastante, fazendo comparativo com o que foi o primeiro turno corintiano, mas ainda assim um futebol muito abaixo da expectativa, mas muito se deve ao raciocínio do seu treinador, que viu que tinha que mudar o comportamento e que o Corinthians, que está atuando agora, à la Fábio Carille, está trazendo muito mais resultados do que aquele que ele queria implantar, mas não tinha material humano o suficiente, com qualidades, peças, o bastante para implantar. Então, quando ele abriu os olhos e caiu a ficha, o Corinthians voltou a ser o Corinthians de antigamente. Mas ainda assim, um Corinthians que joga por uma bola e sabe aproveitar bem. Já o Palmeiras tem que controlar o seu emocional, tem que controlar o seu psicológico, tem que ouvir a voz do seu treinador. Eu tenho certeza que já tratou de blindar o seu elenco, e foi na mente de cada um deles, até porque é cobra criada, sabe do que está fazendo e tem currículo, repito, para entrar nessa disputa com Thiago Nunes, entre aspas, como favorito, assim como o seu time. Acredito que o Palmeiras vence o jogo em Itaquera pelo placar de 1-0, ou na pior das hipóteses, sai com empate, mas o Palmeiras tem que ir lá para jogar como se fosse o último jogo. Tem que avançar o seu meio de campo, marcar a saída de bola do Corinthians, forçar o erro do Corinthians, até porque mesmo com a mudança de comportamento de Thiago Nunes, aquele detalhe de saber sair jogando com a bola ainda permanece. E aí é que o Palmeiras tem que tirar proveito, tem que avançar o seu meio de campo e já tentar decidir esse jogo ainda no primeiro tempo. Tem time para isso, mas tem que respeitar todos os números favoráveis nos últimos encontros à equipe do Corinthians. Tem que respeitar
essa supremacia, mas não um respeito exagerado. Mas também mostrar para o seu torcedor, mostrar para o telespectador que o Palmeiras não é um coadjuvante, e sim uma equipe grande com potencial para encerrar de vez essa fila de espera, ou esses longos anos sem conquista de um campeonato estadual. É inadmissível que o Palmeiras, durante todo esse tempo, no que eu me refiro aos 12 anos, construindo time após time, gastando dinheiro a rodo, ano após ano, passe tanto tempo sem conquistar um estadual. O Corinthians, muitas das vezes, em situações adversas, seja em elenco ou em qualidade técnica, ainda assim sucumbiu diante do Corinthians. Mas eu vi, ao longo desses encontros, um Palmeiras perdendo o jogo já dentro do vestiário, já nos bastidores, já naquelas polêmicas do meio de semana. E aí seus jogadores entravam pilhados e favorecia ao Corinthians, porque sabia tirar proveito com perfeição de todo esse ambiente. O Palmeiras tem que abraçar o raciocínio do seu treinador Vanderlei Luxemburgo, fugir dessas polêmicas que não levam a nada, polêmicas essas recentes, até mesmo referente a teste de Covid, e entrar lá simplesmente para jogar bola, ser malandro no bom sentido. Se tiver, tem que fazer o jogo positivo, favorável, psicológico para a sua equipe, e não entrar no jogo do Corinthians. Não que o Corinthians não vá para jogar bola, mas a gente viu que nesses detalhes, todas as vezes o Corinthians levou vantagem. O Palmeiras começa a perder o jogo no psicológico, e isso não pode acontecer na próxima quarta-feira. Se o Palmeiras entrar determinado a jogar bola, determinado a decidir a parada já na próxima quarta-feira, já sai com a mão na taça. Isso aqui não é palpite, isso aqui não é adivinho, isso aqui não é chute. É o que eu vejo. O Corinthians ser campeão em cima do Palmeiras, com o futebol que está apresentando, chega a ser até ridículo, vergonhoso, não só para o Palmeiras, mas como para todos os participantes do futebol paulista, principalmente nesse ano. É bem verdade que um campeonato fraquíssimo, e o Palmeiras, com a sua qualidade, ainda sobressai, mesmo não apresentando um extraordinário futebol, ainda assim se sobressai diante dos demais. A torcida já está de saco cheio de estar sempre numa final contra o Corinthians, na maioria das vezes, entrar com um time melhor e acabar sendo derrotado. E eu acredito, pelas mãos de Luxemburgo, pela sua experiência, pela sua rodagem, pela sua capacidade e por conhecer muito de futebol, ele vai conseguir dar um nó tático no Thiago Nunes, outro baita treinador, mas que ainda está muito longe daquilo que o professor representa no cenário esportivo. Falo como treinador e como conhecedor de futebol. Nada pessoal, não torço nem para A nem para B. Falo o que penso, o que sinto. Vejo um Palmeiras muito mais confiante em termos de futebol, em termos de elenco, do que o próprio Corinthians. A confiança do Corinthians é mais motivacional. É aquela confiança da camisa, é aquela confiança do apoio da massa, é aquela confiança da vitória adquirida no penúltimo jogo da fase de classificação. Mas elenco por elenco, eu vejo um Palmeiras mais confiante, mais sólido. Mas eu vejo um Corinthians, em termos de determinação dentro de campo, em termos do acreditar, mais confiante nessa parte. Então, se for juntar confiança por confiança e qualidade por qualidade, o Palmeiras é favorito e o Palmeiras já põe a mão na taça, uma delas já na próxima quarta-feira. Eu acredito que é jogo para 1-0, mas pela rivalidade, por o Corinthians estar jogando dentro da sua casa, mesmo sem torcida, nem para um lado nem para o outro, e se tivesse era torcida única, eu acredito que é um jogo para 1-0, na pior das hipóteses, 1-1. Mas eu tenho que ficar com o placar, eu vou 1-0 Palmeiras, e o Palmeiras já encaminha o título já na próxima quarta-feira. Agora é esperar para ver. Palmeiras 1, Corinthians 0, essa é a minha opinião para o jogo da próxima quarta-feira, e essa é a minha análise. E na pior das hipóteses, 1-1. Mas eu acredito ainda na vitória palmeirense, 1-0. E uma boa tarde a todos e até a próxima.